E aí pessoal, beleza? Fábio Marcondes, autor de 6 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. E hoje eu peço uma licença poética para vocês, para que eu fale de alguns assuntos que são pessoais. Não que não tenhamos isso aqui, pois quase sempre eu falo de mim, afinal de contas eu sou o meu objeto de estudo, mas obviamente transitamos por todos os assuntos da adicção, da recuperação, tratamentos, mas sempre novamente ao fenômeno da existência. Pois bem, eu ontem vivi uma coisa que foi muito especial e eu quero compartilhar com vocês uma série de reflexões, analisando um pouco a minha jornada até o dia de hoje. Ontem eu fui encontrar o meu analista, o meu terapeuta, o meu médico, responsável, aspas, por eu ter publicado o meu primeiro livro. E foi muito gostoso, foi muito especial, mexeu muito comigo, pois nós ficamos um longo período juntos, mas fazia muitos anos que não encontrávamos. Vira e mexe a gente conversa, mas fisicamente, pessoalmente, juntos, fazia anos que não encontrávamos. E foi um momento assim que mexeu muito comigo. Primeiro que ele já é um senhor, então ao encontrá-lo foi curioso porque ele tá velhinho e ele tá mais magrinho, tá menor, sabe? E foi muito especial vê-lo. E desde sempre eu chamo ele de caríssimo professor. E ao abrir a porta do consultório, ele me olhou e disse, caríssimo. Foi algo muito especial. Eu tô realmente tocado. E o trabalho que eu desenvolvi com ele, que ele desenvolveu em mim, foi algo que permitiu, junto à minha presença ao grupo de 12 Passos, tudo isso que eu estou dizendo 13 anos atrás, tá? Avançar até o dia de hoje. Mas eu não imaginava que a minha história fosse ganhar essa proporção que é hoje. E ontem eu fui andando até o consultório, uma distância longa, eu tô relativamente abatido, então eu precisei usar uma energia extra para poder ir até lá. E eu fiz as mesmas coisas que eu fazia. Então eu fui até um local que eu ficava ali meditando, parei em um mesmo lugar que eu parava para tomar um café e esperei também na porta do consultório até o horário para eu poder entrar. Antes, quando eu estava constantemente em sessão, eu chegava cedo e ficava em uma sala de espera com uma biblioteca muito grande. E lá eu li muitos livros. Lá eu li a Divina Comédia, a Odisseia, li o livro inteiro lá, porque foram anos juntos, entre outros livros. Mas dessa vez, como foi um encontro pontual, eu não entrei antes, então eu esperei na casa, em frente, junto ao jardim, até que ele chegasse. E tudo isso de uma forma realmente especial, não existiria outra palavra a não ser essa. E ao fazer todo aquele movimento, inclusive eu fui a um grupo de 12 passos que eu frequentava na hora do almoço, pois muitas vezes, naquele momento, eu que morava ainda mais longe e ia andando para lá, fazia a sessão quando era no horário da manhã, saía da sessão e ia para uma reunião que tinha na hora do almoço, e um grupo de 12 passos ali perto. A minha vida era só recuperação.
E principalmente, né, a questão de ter publicado um livro e tão rapidamente ter participado de algumas coisas na mídia. E de lá para cá, a história ela é a mesma, pois as pessoas começaram a vir a mim, conversando, e eu jamais imaginaria que eu fosse trabalhar com isso, sabe? A diferença também são, como já compartilhado muito aqui, o ponto onde em um outro trabalho sendo feito em análise, o analista daquele momento disse que eu tinha tudo para trabalhar com isso. E foi quando eu iniciei o meu curso de psicanálise, a formação em dependência química, entre diversas outras coisas nos aspectos de estudos, como eu venho até hoje, que já faz 5 anos essa jornada. Mas ontem me tocou muito, porque eu lembrei, principalmente, basicamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu lembrei a dor que foi, porque ontem, conversando com ele, nós tivemos, de uma certa forma, uma sessão. E também atualizando as coisas, pois fazia tempo que não falávamos mais tranquilamente, exceto uma coisa ou outra pontual. E eu pude ver coisas que passam despercebidas por simplesmente viver e fazer a vida acontecer. E ali eu pude enxergar toda essa caminhada e lembrar quão difícil foi, principalmente nos 2 primeiros anos. Hoje que eu estou realmente mergulhado no meu trabalho como acompanhante terapêutico, na criação de conteúdos, nas mídias que tem por aí, nos meus livros, obviamente, eu, até pela maturidade, 13 anos sóbrio e abstêmio, 42 anos de idade, as coisas elas ficam muito diferentes. Ele mesmo me perguntou, você continua com aquela grande batalha diária no aspecto do vício? E eu disse não. Hoje as coisas elas são muito mais tranquilas. A minha batalha diária agora é na existência. Tanto que o meu livro novo, eu trago todas as reflexões com a adicção tendo ainda uma presença e um defeito moral e ético. Não importa o quanto tenhamos de conhecimento, nas questões práticas, elas sempre esbarram nisso. E todo o mergulho nessa caminhada fez com que eu observasse de uma forma mais cirúrgica ou clínica, talvez, mas eu não gosto dessas palavras. Para mim, na verdade, a grande palavra é de uma conexão com as pessoas que eu trabalho. Tem pessoas que já estão comigo há 3 anos, que é o tempo que eu tenho de atuação. Os outros anos foram de estudos, formações, aprimoramentos, etc. E cada uma na sua verdade, diferente das pessoas novas ou as pessoas que retornam, é tudo ainda muito complicado. Porque a partir do ponto que não existe mais o álcool, a droga, como principalmente existe de trabalho, ou também muito comum as questões dos psicofármacos, os remédios, né, as questões medicamentosas em usos abusivos, não prescritos, quando não qualquer outro tipo de vício determinante, é comum entrar nas questões das migrações não conscientes. É comum entrar nas questões das dinâmicas e as dificuldades ligadas ao fenômeno da existência. E aí começa a grande jornada. Então, ao me ver
exatamente de onde eu nasci, aspas, que não necessariamente é isolado ali, junto a esse meu antigo terapeuta, mas conjunto com um grupo de 12 passos, entre diversas outras práticas que ali eu fazia, eu consegui ver essa régua espaço ao momento que estou hoje. E o momento que estou hoje, compartilhado inclusive aqui com vocês, e por isso essa licença poética, pois temos aqui quase 2.000 vídeos, eu tenho 6 livros publicados, algumas mídias também, então os conteúdos eles estão aí. Quando eu venho aqui de uma forma um pouco mais poética, ela não anula todas as outras coisas que temos aqui, pelo contrário, existem vídeos aqui no começo do canal onde eu trago muito mais as realidades das dificuldades em parar de usar droga, em ficar sem usar droga, se permanecer nos novos momentos onde já não precisa da droga, mas existem outras realidades e dificuldades, do que tão somente essas filosofias. Mas essas filosofias são o encontro desse processo em ficar sem o uso de álcool e drogas. Então é comum também que eu traga isso. Mas, analisando todos esses movimentos, eu me vi, de uma certa forma, com as mesmas dificuldades de 13 anos atrás. Elas têm faces diferentes, mas elas continuam existindo. A grande frustração é que ter hoje 42 anos de idade, ter reinventado a minha vida de uma certa forma, já adulto, gera uma ansiedade para uma autonomia, uma independência, uma estabilidade. Por mais que eu goze um fruto de uma série de privilégios e vantagens que me permite continuar nesta neoformação de um ofício, ainda existem com limitações, existem com grandes dificuldades. Sem contar que, para mim, é importante manter a minha identidade. Como eu sempre digo, eu estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Essa é uma das coisas mais importantes que eu tenho aqui, porque é realmente nisso que eu me apego e que eu acredito, porque é dessa forma que eu entendo que eu funciono. E realmente eu sou uma pessoa falha, cheia de erro. Eu não sou dono de nenhuma verdade e não tenho pretensão nenhuma em ser dono de alguma verdade. O ato falho seria em vontade, porque eu não tenho vontade nenhuma em ser dono de nenhuma verdade. E a minha verdade, ela muda. Então essas coisas, elas já criam dificuldades de uma expansão ao que temos junto ao mundo, que são as identificações de vitrines. Então, por mais que eu tenha aqui uma série de coisas que possam ser cativantes, atrativas, não sei, depende do momento, elas ainda são diferentes do que estamos acostumados junto às questões digitais e virtuais. E isso faz com que seja ainda mais difícil o avanço do meu trabalho. Mas o meu trabalho, ele existe há 15 anos. Então, todo esse movimento e tudo isso que eu estou falando com vocês, e todas as verdades que eu vivo aqui nos bastidores, que é inclusive de uma família muito intelectualizada, com conhecimentos culturais profundos, então as minhas bases de comparações, elas são muito altas. Por mais que eu tenha a graça em tocar o sentimento nas mais variadas diversidades das pessoas, seja homem, mulher, jovens, velhos, gays, milionários, ricos, pobres, famosos, travestis, prostitutas,
Todas as pessoas, independente das vitrines, das faces, das concepções, elas se conectam ao sentimento. E o que eu tenho realmente é essa conexão junto ao sentimento. Só que todas as vezes que eu vivo a minha realidade e tenho como base as coisas que existem na vida e as coisas que eu tenho aqui dentro dos meus bastidores, a sensação que dá é que eu não vou conseguir nunca chegar em algum lugar. Então, às vezes, é importante ir até onde estávamos, em algum marco de um ponto de partida, para ver que, de uma certa forma, não é que eu ainda vou chegar, eu já cheguei. Então todo esse trabalho, todo esse movimento, tudo isso que eu pedi aqui licença para vocês para compartilhar, né, essa questão mais poética, é novamente um reconhecimento de onde estou. Porque ontem mesmo foi curioso, né? Por um acaso eu estive com meu irmão e meu irmão, ele é master acadêmico, psicólogo, psicanalista, e eu tenho isso na família também. E ele contando as suas aventuras acadêmicas. Cara, são coisas das quais eu nunca alcançaria. Posso alcançar, obviamente, se eu quiser. Mas a minha estrutura da vida foi outra. Mas isso ainda faz com que ele mesmo, inclusive por coisas que acontecem, que já trocamos, muitas vezes ele me supervisiona junto com outras pessoas que eu tenho dentro dos meus núcleos de saúde mental, diga pra mim, Fabão, tu é monstro, moleque, tá louco? Caralho, malandro, olha o que tu faz, olha o que tu fala, olha o que tu sabe, olha quem tá contigo, porra, olha o que tu tá fazendo, caralho, mano. E foi a mesma coisa que o meu terapeuta falou ontem. Ele falou, cara, olha onde você tá, olha o que você fez, 6º livro. Porra, você tá atuando. Há 5 anos você mudou sua vida de novo. Você tá estudando. Caralho. Hoje, necessariamente, não há como eu exercer a continuidade na questão dos estudos como eu quero. Por hora eu estou sem estudo nos formatos. Mas o meu grande estudo, desde sempre, é estudar a vida. É realmente estudar a mim. Então é uma das coisas que faz com que eu me conecte às pessoas. E para pelo menos tentar deixar aí encaixado todo esse romance que eu dramatizei aqui com vocês, pois eu queria somente registrar esse momento, sabe? Eu sempre fico constrangido quando eu venho aqui de uma forma mais filosófica, porque eu sei o quanto é mais fácil se identificar com as vísceras coléricas ou desesperadoras, e é um pouco mais difícil realmente se conectar com essas frequências mais sutis. Mas se estamos sofrendo com os aspectos da ansiedade e da depressão, do suicídio, dos vícios, e não queremos mais viver aquilo, então o que teremos posteriormente são esses estados. E isso também já é super difícil de ser entendido. E outra, é aquilo que eu sempre falo, não tem como me definir por um quadro isolado. Tem todo um conjunto, tem todo um contexto. E eu sei aplicar as minhas energias e as minhas intenções para determinada situação, seja com uma pujança, assim como eu vivi anos neste retrocesso, retrospectiva, resgate dessa caminhada de 13 anos, como hoje em alguns momentos onde eu somente aplico isso de uma forma muito simples. Antes foram anos aprendendo a fazer com que hoje eu coloque isso de uma forma mais tranquila. Então essa que é a grande verdade de uma caminhada continuada. Não as verdades simples, banais, imediatas
de uma frase feita com uma super alegria. A alegria, ela é construída. A felicidade, ela é cultivada. Não existe algo assim imediato como o uso da droga pode te dar. Então essa que é a grande verdade de um amadurecimento, de um conhecimento real. Mas as conexões nisso tudo, caso vocês tenham se perdido, eu te trago de volta, é que ainda faz sentido algo que eu tive na sessão ontem, no encontro com o meu caríssimo professor. Nós relembramos muitas passagens. Eu gostaria de compartilhar ela aqui com vocês, mas elas já estão compartilhadas nos outros vídeos e também nos livros. Mas só para não ficar perdido, né? Até que eu encontrasse o que eu tenho hoje, que inclusive é uma das coisas que foi conversada e ficou muito claro, né? Pois antes ali, eu estava em busca de algo. Hoje eu não estou em busca, hoje eu encontrei. Hoje eu trabalho o cultivo disso. E é algo muito legal. Então eu transitei por todas as questões, nas descobertas, junto às questões das subjetividades espirituais energéticas, a necessidade de um conhecimento profundo nas questões comprovatórias científicas, medicinais, que compete, confere e condiz a questão da psique. Mas ontem ele disse, né? Pois então, meu caro, e como é que tá a questão da mediunidade? E eu falei, professor, eu não gosto nem da esquizofrenia e nem da mediunidade. Eu prefiro dizer que hoje eu vivo uma comunhão com uma arquitetura cósmica. E ele deu risada. Porque existem algumas coisas que estão cada vez mais certas para mim. E isso, quem trabalha comigo sabe muito bem. É interessante porque nem mesmo conversar com as pessoas eu tenho conversado mais. Diminuiu bastante. Mas eu ainda estou sempre disponível e à disposição quando acontece. Vai tomar no cu essa porra de serra do caralho. Espero que não esteja saindo aí. Ó, mandei tomar no cu, parou. Gostei. Santo de casa não faz milagre. Todas as vezes que eu estou nas profundas conversas, nos encontros que tenho junto aos meus familiares, eu fico muito feliz e ao mesmo tempo frustrado. Porque como eu não venho dessas estruturas acadêmicas, e eu precisei encontrar a minha forma de estudar a vida e a mim, e obviamente isso faz com que eu também consiga me adequar aos padrões para as devidas formações, certificações, etc. Hoje, né, pelo menos, eu sempre fico intrigado como os caminhos, eles são realmente paralelos, mas somente um dos caminhos te valida em terra. Como por exemplo, o mundo digital,
ele tem criado algo hoje que desqualifica a necessidade das formações e preparações para te validar como tal. Como, por exemplo, se não fosse o mundo digital, eu não estaria aqui. Talvez eu estivesse de uma outra forma. Até porque a minha história começou escrevendo. E minha história se formou publicando livro. Então eu não fiz o caminho comum, que é simplesmente criar um perfilzinho de algoritmo e se transformar num paladino. Não. Eu comecei sangrando, chorando, suando, em caderno, punho, caneta. E aí virou um livro. A partir disso, pelas mídias, eu acabei me adaptando a essa realidade. Mas eu não fiz o comum e não farei. Eu apenas estou aqui adaptado, porque eu tenho pavor dessas coisas, inclusive. Mas também não fiz o comum padrão acadêmico, que é seguir realmente todas as etapas. E para se tornar alguém com uma notoriedade, uma credibilidade, alguém que realmente tenha um dito como feito, que seja aceito pela academia, pela literatura, você tem uma jornada muito grande de pesquisas, estudos e comprovações. Aqui não. Você vem, fala qualquer merda, cai na graça da vitrine, na imbecilidade rasa de uma vida doente e alcança um status que inclusive te promove milhões e milhares de cifras e seguidores. O que é um mistério, para não dizer outra coisa, ao que cabe o enigma da vida. Porque aquele que dedica-se realmente a um estudo, depois de 50 anos, não vai conseguir gozar o fruto do que qualquer pode fazer em 6 meses, viralizando. Mas o que faz com que um tenha mais valor do que o outro? Eu me encontro nesses equilíbrios. E um dos caminhos paralelos, novamente conectando, caso vocês tenham se perdido, é a subjetividade energética espiritual. Porque todas as questões práticas, mundanas, terrenas do ser humano, elas vivem sempre em cima de limitações. As expansões, conforme se torna algo real, por assim dizer, levam tempo. Mas são as intuições, as sensitividades, as conexões a uma fonte subjetiva de onde vem isso. Só que não tem como viver tão somente como algo, alguém, alguma coisa, seja lá o que for, nesta frequência, pois ainda estamos em carne, em corpo, em matéria, em terra. Então não tem como viver somente a qualidade ectoplasmática, atômica, espiritual. É necessário o conjunto de ambos. Mas às vezes a academia fica só aqui, nessa matéria, e anula isso. Então ainda todos esses meus compilados, e mesmo que pareça termos fugido do assunto, não, ele ainda está conectado à mesma origem de eu ter ido no meu terapeuta, onde tudo começou há 13 anos, faz com que eu entenda que em todos os caminhos, em todas as dificuldades, em todas as tentativas em padronizar-me ao comum, o que fez com que eu avançasse foi a conexão a essa fonte subjetiva. Mas eu não fico só aqui. Eu pego daqui e coloco aqui. Só que isso é extremamente exaustivo.
porque transitamos entre a esquizofrenia e a mediunidade. Mas que para mim resume-se numa arquitetura cósmica. Em contrapartida, toda essa conversa, toda essa licença poética aqui com vocês, é porque no fundo, aqui brevemente, 30 minutos já esticando chicletes, assim como eu falei ontem em nossa conversa, e as coisas que eu tenho vivido, e os conteúdos que eu tenho aqui compartilhado, e os meus livros, eles vão de frente com um grande medo. Nos estados de real angústia, desespero, insuficiência, parece impossível continuar viver, sabe? E principalmente eu parei de usar álcool e drogas pela debilidade física. Eu sou super forte. Eu tenho 1,80 m, 85 kg de músculo. Eu tô super forte. Eu me alimento bem, durmo bem, me hidrato, faço exercício, sei canalizar minhas energias. E eu curo doença na unha. Eu não pego. Fala que eu vou pegar uma coisa, eu falo, não pego, não vou pegar, não fico. E não fico, mano. Mas, cara, isso não é absoluto. E esses dias eu fiquei meio baqueadão, mano. E aí eu vejo, né? O sol, o dia bonito. Aí eu me olho em casa, aí eu falo, mano, que desespero perder a habilidade motora, ficar em cama, doente. E eu tô abatido, tô com olheira, tô inchado do remédio, mesmo que seja um remédio leve, ele retém líquido e aumenta o apetite. Então, eu não tô conseguindo treinar como eu quero. Então, essas coisas, elas afetam, não no aspecto da saúde, mas em um desconforto estético, por assim dizer. Eu não aguento mais me ver abatido e inchado. Mas isso não pega, é só um anexo na conversa. De qualquer forma, o grande medo em tudo que eu vivo é que, equilibrando esses fatores subjetivos, e sendo então eu fruto de uma fonte, eu tenho ainda desenhado e eu tenho pronto algumas coisas caso a vida queira que eu não esteja mais aqui. Porque mesmo que muitas pessoas vivam essas loucuras, por assim dizer, é diferente você conseguir tirar o que é loucura e transformar isso em algo aplicável terrenamente, mundanamente, que é o que eu faço. Só que o grande desespero é ver como o tempo ele não se faz mais tão possível. Por mais que eu seja jovem, 42 anos,
Os desgastes, eles são reais. E ontem o meu desconforto foi pensar como eu estaria daqui mais 10 anos. Pois mais 10 anos serão 52 anos. E o que eu vivo hoje não é legal. E o que eu vou tentar agora, estou tentando já, inclusive com um certo reposicionamento aqui, que não mudou muita coisa, é viver menos. Isso já melhorou. As questões dessa subjetividade existencial. Porque a sensação que dá é que a todo grande momento que eu vivo é como se ele fosse o último. E talvez a maior dor nisso tudo seja uma grande sacanagem ao meu filho e minha filha. Então não importa o quanto eu avance, o quanto vocês se identifiquem e faça bem a vocês as traduções para vossos caminhos, para mim, meu pessoal, ao que eu tenho de mais importante, que é meu filho e minha filha, e infelizmente eu não consigo, por mais que eu me esforce e tente realmente compartilhar a vida num aspecto de um relacionamento sexoafetivo libidinoso, pois é impossível me aguentar. É impossível. Eu sou muito. Ninguém me suporta. Eu fiquei triste por talvez não conseguir nem mesmo chegar a 10 anos. Desde criança eu sinto que não é para eu existir. A diferença é que eu faço. Então ontem estar lá com meu caríssimo professor, há 13 anos iniciada uma jornada, fez com que eu olhasse que de lá para cá eu vivi tantas coisas, eu criei tantas coisas, eu tenho tantas coisas, eu sou tanto, e eu termino sempre o dia sem nada e nem ninguém, sozinho, com as mesmas dificuldades, com as mesmas angústias, com as mesmas dores. A única coisa até hoje que eu consegui manter e não tem garantia é a minha sobriedade e minha abstinência. E ela não é um título. Ela não me valida e não me qualifica a nada para a existência. Nada. O que tem sido construído hoje em relação a uma grande superação ou ser alguém diferenciado vai por terra depois de um tempo. Pois é a grande confusão que está no meu 6º livro compartilhado.
pois entende-se que tudo isso deve ser então encaixado a padrões. E os padrões que temos hoje junto à existência, eles são doentes. Doentes. E para concluirmos, né? Tudo isso é tão egoísta, tão egocêntrico, tão dissimulado, que até mesmo essa minha lucidez, conseguindo trazer com discernimento as visões claras desses processos, ecoa dessa fonte quase que uma certeza em ter algo maior para minha vida, em deixar somente conhecimentos compartilhados. O que eu sempre digo, e não querer virar um mártir, ou nem mesmo um paladino, é quase que contraditório, porque toda luta que eu faço é para que eu não me torne isso, porque a sensação que eu tenho é que esse é o meu fim. A sensação que eu tenho é que eu não vou conseguir ter as estruturas, as dinâmicas terapêuticas, as condições possíveis para eu viver os meus estados de menos perturbação. Então talvez daqui 10 anos eu esteja igual, com talvez 10 livros publicados, talvez formado em psicologia, meu filho e minha filha bem, atendendo mais pessoas encontrando suas verdades e vivendo bem. Porque eu paro e olho para trás e a única coisa, cara, que me traz uma certeza é que eu não desisto, eu continuo tentando. Não importando o que vai ser ou deixar de ser. Eu sei o que tem que ser feito. E eu faço. Não importa o quão difícil seja, eu faço. Mas eu tenho medo desse desgaste, eu tenho medo de ficar impossibilitado realmente. Eu tenho medo de mais provações para algo maior. Eu quero tranquilidade, cara. Eu quero ter mais leveza. Eu quero viver amor, sabe? Eu quero estar bem para meu filho e para minha filha. Como já estou, como já sou, inclusive. Mas é isso, porque agora eu preciso ir. Eu estendi mais do que eu queria, fica aí só uma licença poética, um registro para eu lembrar daqui 10 anos e olhar e falar, nossa, olha como eu era menino, caramba.
e que assim seja, por todo sempre, no caminho do bem e do amor. Porque essa é sempre a minha escolha. Beleza? Ficamos por aqui então. Valeu!